Então, beleza, gente? Então, última aula, então, a gente viu essa parte 2 de estática dos fluidos. Hoje a gente vai ver alguns exercícios, então. Lembrando que eu falei que né, essa parte é muito fácil ficar muito difícil, né? Então, é mais ou menos por aí. Os exercícios, confesso que eles não são dos mais fáceis. Mas eu tentei simplificar e trazer para vocês aqui os mais tranquilos. Então, vamos primeiro corrigir esse exercício aqui, que era um exercício que foi passado para estar entregando para você, que você estarem entregando. Então, a figura mostra uma corta seção transversal de 2 tubos que com a água. Então, esse tubo A aqui e esse tubo B aqui, foi feito um corte na seção transversal dele, que é essa seção aqui, e a água está passando aqui como se estivesse entrando, saindo da tela. Eles estão conectados por um manômetro de múltiplos fluidos. Então, dentro desse manômetro tem diversos tipos diferentes de fluidos. Então, tem a própria água, que é do meu duto, que foi cortado, então foi conectado ali. Depois eu tenho um pedaço que tem mercúrio, um pedaço que tem óleo, outro pedaço que tem mais mercúrio, outro pedaço que tem água, de novo, que é a água do meu tubo B. Então, óleo lubrificante está na parte superior do tubo U, que é aqui invertido, e mercúrio está nessa parte inferior dos 2 tubos em U, que são os tubos que estão, né, ali na parte de baixo. Então, ao total, são 3 tubos em U. Então, um tubo em U com mercúrio, um tubo em U, ao contrário, com óleo, o outro tubo em U com mercúrio. Determine a diferença de pressão. Então, ele quer PA menos PB. Aqui já é um ponto importante. PA menos PB é diferente de PB menos PA. O que muda entre os dois, professor? Sinal. Tanto faz qual vocês utilizarem. Não importa. Importa é que tem que ter uma resposta concisa em relação ao que está sendo pedido. Foi usar, mas né, se vocês usarem PB menos PA, depois tem que mudar os sinais para fazer PA menos PB, que é o que está perguntando a equação. Então, aqui na minha resolução, eu fiz PB menos PA, depois multipliquei tudo por menos 1, inverti todos os sinais. E aí cheguei a PA menos PB. Nas unidades de quilopascal. Considere, então, ali a densidade do mercúrio, aqui a densidade do óleo, a densidade da água. Além disso, uma polegada igual a 25,4 milímetros. Se vocês quiserem resolver isso aqui como densidade relativa, então, assumir que a densidade do mercúrio é 3,6 vezes a densidade da água, a densidade do óleo é 0,88 vezes a densidade da água, fica a critério de vocês, o resultado não vai mudar em relação a isso. Eu prefiro utilizar as densidades do que a gente de fato tem ali. Então, para mim, fica mais fácil. Então, vamos lá. As equações básicas que a gente vai usar aqui, então, isso aqui foi passado em sala de aula, então, a diferença de pressão, ela é igual a gravidade, né, vezes um somatório de um I até um determinado valor, lá de PI vezes HI. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui só diz que é um somatório, né? Então, tem lá uma unidade que é a gravidade, que é comum a todas elas, então a gente pode tirar da equação e depois ir somando a diferença de pressão. Então, a gente começa de um ponto, por exemplo, então chama isso aqui de ponto A, aqui ponto B, então ponto C pode ser aqui, ponto D, ponto E, ponto F. Deixa eu ver se era isso. É isso aí. Beleza. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a diferença de pressão dessa coluna de água sobre esse ponto aqui. Então, tem que fazer análise pelos pontos de equilíbrio do fluido. Porque isso aqui é um sistema que está em equilíbrio. É um sistema estático. Muito provável que a água aqui dentro ela esteja escoando, né? Escoa a água, então a água está escoando. Se a água está escoando, na teoria, na prática, quer dizer, é um sistema dinâmico. Essas pressões, provavelmente elas variam ao longo do tempo. Porque sempre que a gente tem um escoamento de água, a gente tem uma certa turbulência do fluido, a gente vai ver nos próximos conteúdos dessa disciplina. Mas a gente tirou uma foto. A gente tirou uma foto e está analisando um sistema estático. Então, essas considerações a gente tem que fazer. Então, por exemplo, eu posso calcular qual que é a diferença de pressão que é causado por essa coluna de água aqui, ó. Qual que vai ser a diferença de pressão aqui? Vai ser a densidade desse fluido, vezes a gravidade, vezes a altura desse líquido que está aqui. Se eu assumir que isso daqui é positivo, e eu estou caminhando nessa direção aqui, ó, então eu estou descendo, ele está sendo positivo.
Se eu estou descendo, ele está sendo positivo, quando eu subir, vai ser negativo. Então, essa pressão aqui está um ponto mais acima do que essa pressão aqui. Então, quando eu calcular a pressão que está acontecendo aqui, devido a essa coluna de líquido que está empurrando aqui, na verdade, está tudo em equilíbrio, né? Mas devido a essa massa de fluido aqui, essa diferença de pressão do meu ponto D para o meu ponto C vai ser negativa. Depois, a diferença de pressão desse óleo que está aqui em cima. Então, eu estou caminhando para cima e eu desci mais um pouco aqui. Eu vou somar com essa diferença de pressão aqui. Então, porque é o tubo em U que está invertido aqui em cima. Depois eu vou subtrair com essa outra pressão que está aqui. Depois, como eu estou fazendo uma diferença total, vou subtrair com essa diferença de pressão que está aqui também. Então, notem, saber onde estão os meus sinais é muito importante. Então, é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Se vocês não entenderam isso daqui, sugiro vocês darem mais uma olhada na aula passada, que a gente falou sobre isso, e vamos construir essa solução aos poucos. Mas como eu falei, aqui eu estou fazendo a diferença de pressão PA menos PB. E no fim, eu quero PB menos PA. Então, eu vou multiplicar... Desculpa, aqui eu estou fazendo PB menos PA. No fim, eu quero PA menos PB, que é o que está pedindo aqui. Enfim, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Mas vamos construir a solução aos poucos e vamos escrever cada equação de forma simplificada. Então, a equação básica é essa, e a equação de diferença de pressão é sempre P2, por exemplo, menos P1. Isso aqui é igual a densidade vezes a gravidade vezes uma altura H2 menos H1. O exercício foi gente boa que já deu todas as alturas aqui, então fica muito fácil a gente saber o que é cada coisa. Só resta a gente dizer o que é 1, o que é 2, o que é 3, o que é 4, assim sucessivamente. Então, altura 1, altura 2, a altura 3, a altura 4. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Já está tudo mais ou menos pronto. Então, como é que vai ficar aqui? Então, partindo daquela equação básica, P2 menos P1 é igual a ρg vezes a ΔH, né? Então, vai ficar, por exemplo, a diferença de pressão do ponto C ao ponto A. PC menos PA é igual à minha densidade do meu líquido, que é ali, que é a água, vezes a minha gravidade, vezes a minha distância D1, que é essa distância aqui. Já vamos calcular esse D1. Então, D1 é igual a 10 vezes 25,4, que isso aqui é igual a 254 milímetros de coluna de água que está aqui. Assim a gente vai fazer com todos. PD menos meu PC é igual menos minha densidade do mercúrio vezes a minha gravidade vezes a minha altura D2, que é essa altura que está aqui, ó. Que é essa diferença de altura que está fazendo com que a pressão nesse ponto seja igual à pressão nesse ponto aqui. É essa altura de coluna de líquido que eu tenho aqui, de mercúrio. Aqui. Então, aqui, eu estou dizendo que essas pressões aqui, elas são as mesmas. Né? Vamos fazer o meu D2 ali. Meu D2 é igual a 3 polegadas vezes 25,4. Vai ser igual a 76,2 milímetros. Da mesma forma, a gente vai fazer PE menos PD. Então, a diferença de pressão de PE e PD. E a altura que a gente vai estar falando é a altura de 4 polegadas. Então, PE menos PD é igual a mais densidade do óleo vezes a minha gravidade vezes uma altura D3. D3, aqui no caso é 4 vezes 25,4, vai dar 101,6 milímetros. PF menos meu PE. Então, estou fazendo essa variação de pressão aqui. É igual a menos a minha densidade do mercúrio, de novo, né? Então, ali eu tenho de novo mercúrio, vezes a minha gravidade, vezes a altura D4. E D4 é igual a essa altura de 4 polegadas. Desculpa, 5 polegadas, né? 5 polegadas. Vezes 25,4, que vai dar 127 milímetros. E, por fim, PB menos meu PF é igual a
menos densidade da minha água, vezes G vezes D5. E o D5 é igual ali 8 polegadas, que é essa diferença. Então, eu estou olhando essa parte aqui agora. 203,2 milímetros. Só somar isso tudo, vou chegar na resposta. É isso daí. Então, a parte difícil era montar essas equações. Só que se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter PB menos PA, né? E eu quero PA menos PB. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Vou jogar tudo numa equação só. Deixa eu ver. Eu acho que vai caber aqui. Então, multiplicando tudo isso ali por menos 1, PA menos meu PB, isso aqui é igual a... Vai ficar PA menos meu PC, mais PC menos meu P, era D ali, né? Mais PD menos PF, mais PF menos meu PB. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou isolar a gravidade, que ela é igual para todos, e vou fazer menos a minha densidade da minha água, vezes a minha altura D1, mais a minha densidade do meu mercúrio, vezes a minha altura D2, menos a densidade do meu óleo, vezes a minha altura, que é a D3, mais a minha densidade do meu mercúrio, vezes a minha altura, que é a D4, mais a minha densidade da água, vezes a minha altura, que é a D5. Resolvendo isso aqui, então, lembrando aqui, lá as distâncias a gente tem todas em milímetros, então todas elas têm que dividir por 1000 para ficar em metros, né? Eu vou colocar aqui os valores, 9,81, vezes, então, aqui é menos 1000, vezes 254, dividido por 1000, né, para ficar em metros, que a gente quer o resultado em quilopascal, assim sucessivamente, mais ali 13.600, vezes a altura D2, que era 76,2, dividido por 1000, para ficar tudo em metros, menos 880, vezes 101,6, dividido por 1000, assim sucessivamente. Não vou escrever aqui porque não vai nem caber. Se vocês fizerem todos esses cálculos, no final vocês vão chegar a algo similar a 25,72 quilopascal. Eu cheguei nesse valor aqui porque eu usei milímetros 25,4, né? O resultado aqui estava um pouquinho diferente, porque a outra vez que eu tinha feito, eu não usei 25,4, eu usei só 25, alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? Dúvidas? Isso aqui era mais um exercício para vocês estarem vendo que isso aqui é um manômetro, na verdade, né? É um manômetro de coluna de líquido. Então, é muito comum utilizar esse tipo de manômetro, principalmente depois, quando a gente estiver falando sobre a dinâmica dos fluidos, no qual, a partir de uma diferença de pressão, a gente consegue calcular uma velocidade utilizando o tubo de Bernoulli, que é aquele tubo que é utilizado em aeronaves e tudo mais. Então, a diferença de pressão estática e dinâmica vai gerar uma diferença de velocidade. Fechou, gente? O próximo exercício eu vou dar tempo para vocês estarem resolvendo, beleza? Então, o próximo exercício é, considere uma caneca de café com 65 milímetros de diâmetro. Imagine a caneca cortada simetricamente ao meio por um plano vertical. Encontre a força que cada metade experimenta devido a uma coluna de 80 milímetros de café. Assumindo que o café tem uma densidade igual da água, né? Então, assumindo lá a densidade igual a 1000, né? Então, 1000 quilogramas por metro cúbico. Esse exercício aqui, eu resolvi ele por integral. Fica a critério de vocês, né? Vai chegar no mesmo resultado. Mas lá, então, eu quero saber encontrar a força, né? Então, minha força resultante é igual a minha... Tem lá a minha integral da minha pressão vezes 1 dA, né? Vocês se recordam. Beleza, gente? Tranquilo? Eu vou dar... Que horas são agora? São 8 horas. 8h10 eu faço a correção. Pode ser? Ou 8h07 por aí. Pode ser, gente? Alguém tem que dar uma resposta aí.
Sem resposta, é isso? Beleza, eu vou fechar aqui e já volto, tá? Eu vou fechar a minha câmera, mas eu tô aqui.
Alguém fez, gente? Pessoal, ninguém? Um 1,302. Eu cheguei um pouquinho mais do que isso. 2,04. Isso aí, o Lucas chegou na resposta certa. Mais alguém? Conseguiu fazer, tentou fazer, ficou com dúvida? Pô, legal ia ser se eu conseguisse deixar alguém resolver e não eu, né? O Carlos Henrique também conseguiu com 2,04. Beleza, legal, gente. É isso aí. Fico feliz aí que vocês tenham feito. Então, o diâmetro, 65 milímetros. Altura, 80 milímetros. Vocês fizeram por integral ou pela equação direta? Legal. Beleza, então. Quando a gente tem lá o corte na nossa xícara, claro que vai ficar toscamente desenhado aqui, né? A gente tem algo nesse sentido aqui, né? Então, minha xícara está aqui atrás. Eu vou ter uma distribuição de pressão aqui de fórmula como a gente viu na aula, né? Eu vou ter lá, então, uma força resultante dessa pressão. Eu consigo calcular, inclusive, a localização dela, né? Então, isso que é assunto da próximo exercício. Então, a gente viu lá que a minha... primeiro, a gente tem que fazer algumas considerações, né? Fluido estático. A xícara de café não está se mexendo. A pressão, desculpa, a densidade, ela é constante, então não vai variar, apesar de que pode existir uma discussão que a densidade do café varia por causa da taxa de gordura do café, blá, blá. Não, a gente está assumindo que a densidade dele ele é constante. E a pressão atmosférica, ela atua nos dois lados. Ou seja, ela se cancela. Então, eu tenho lá que a minha força resultante é igual à minha integral da minha pressão vezes um elemento infinitesimal de área, né? E eu tenho também que a minha pressão é igual a ρ, minha pressão é igual a ρ G vezes H. Se eu pegar uma parte infinitesimal dessa pressão, ela está variando dessa forma em relação à altura. Então, variação da minha pressão em função da variação da minha altura, ρ vezes G. Ou, né, a gente também pode usar que a minha força resultante é igual à minha pressão no meu centroide vezes a minha área. Então, tem várias formas aí de estar resolvendo esse exercício. Vocês podem sempre resolver da forma que julgarem melhor para vocês. Então, tendo em vista que a força ela é mesmo ali que um retângulo, né? Então, é um retângulo que vai ter uma altura H de 80 milímetros e uma largura aqui uma largura W, que eu chamo de W, isso daqui de 65 milímetros, que é o meu diâmetro, né? Então é um retângulo de profundidade 65 por altura 80. Então, só basta calcular qual que é a distribuição, qual que é a minha força resultante nesse tipo de figura. Então, fica bastante simples. Porque a área de um retângulo é igual ao meu W vezes meu H. Se eu pegar lá um elemento infinitesimal da minha área, vai ser W vezes um elemento infinitesimal que está variando no eixo Y, que é a mesma coisa que o H ali. Então, vamos pegar a minha fórmula. Força resultante, minha integral da minha pressão, vezes um elemento da área. Força resultante igual minha integral da minha densidade, vezes a minha gravidade, vezes a minha altura em Y, vezes um elemento dA. Força resultante igual a minha integral de 0 até H, de ρ, G, Y, W, dy. Então, da onde é que veio isso aqui? Veio daqui. Beleza? Integrando isso daqui, força resultante é igual a ρ, G, W, H ao quadrado sobre 2.
Substituindo os valores, densidade da água 1.000, gravidade 9,81. Meu W é o 65, então 0,065, vezes a minha profundidade, 0,08 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, eu sei que a minha força resultante é igual a 2,04 newtons. Dúvidas? Quem não entendeu, gente? Beleza, são 8h15. Essa aula vai até, bom, 8h30 por aí. Vamos lá, então. O próximo exercício. Ué, veio mesmo por algum motivo. Ah, peraí, gente, eu vou... primeiro que eu apaguei o que eu tinha escrito, não é mal, posso escrever depois. Ele puxou o mesmo exercício da caneca de café, não era para ter puxado. O outro exercício não está aqui. Tá, mas o outro exercício... Deixa eu pensar como é que eu posso contornar isso. Outro exercício era legal. Eu vou tentar escrever ele aqui. Mas ele é bem similar esse aqui da caneca de café, só muda um pouco. Então, o exercício é assim, ó, eu não sei se vocês já viram aquelas caixas que são moldes para serem feitos concreto. Então, por exemplo, eu quero fazer uma placa de concreto. Eu faço uma caixa de madeira e jogo o concreto dentro dessa caixa de madeira. E essa caixa de madeira vai ter a forma da chapa de concreto que eu quero ter. Então, vamos considerar uma chapa, um molde desse, de madeira. Em que ele tem... Então, aqui dentro vai ser despejado concreto. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular qual que é a força resultante que esse concreto vai fazer sobre essa superfície de madeira e também a localização, y' em x' desse ponto de ação da minha força. Então, essa caixa de concreto aqui, ela vai ter uma profundidade de... Infelizmente, ela vai ter aqui um W de 5 metros. Ela vai ter aqui uma altura H de 3 metros. E a profundidade... deixa eu verificar. A densidade do concreto é 2.500 quilogramas por metro cúbico. Se eu não lembro qual que era a profundidade. Ela é importante. Eu não lembro se vai utilizar essa profundidade dessa caixa. Tá. Deixa eu verificar se eu tenho aqui anotado também no meu... Eu não vou abrir, porque senão vai estar a resolução. No meu computador, isso. Só um minutinho, gente.
Tá, vamos deixar esse exercício como atividade assíncrona, que eu vou passar para vocês, e vamos resolver o próximo, porque senão vai demorar muito tempo para eu achar isso nas minhas anotações aqui. Bora lá, então o próximo é o exercício que eu também tinha passado para vocês, que é um pouquinho mais complicado do que o anterior que eu ia passar, que eu queria começar de forma... eu não sei se vocês já resolveram esse exercício, vocês não resolveram, eu vou dar mais um tempinho, então uns 10 minutos aí para vocês estarem tentando fazer a resolução deles. Depois eu venho aqui, eu resolvo ele, aí a gente consegue finalizar essa aula. Aí o exercício que eu havia passado ali, eu vou procurar com calma e eu passo como atividade assíncrona para vocês. Aí ele é bem mais simples. A grande questão é que o Moodle está fora do ar, então eu vou mandar, a gente vai fazer toda a comunicação por e-mail, beleza? Deixa eu fechar aqui minha câmera e meu microfone. Pessoal, alguém fez? Vocês já tinham feito? Alguém já tinha o valor da força resultante ou fez agora? A grande questão dessa equação aqui, ó, desse exercício, é por conta dessa altura aqui, ó. Não só essa altura, como a variação de altura que acontece nessa placa aqui de pressão, tem um triângulo aqui, ó. E quando chega nesse ponto aqui da placa, a variação da pressão acaba não sendo mais linear.
E aqui eu tenho também 30 graus, né? São ângulos alternos internos. Então, se eu quero saber como varia essa pressão X aqui, que ela não acaba não sendo a pressão aqui e a pressão aqui, elas vão variar por conta dessa inclinação aqui. Então, eu tenho a minha altura de coluna de líquido nesse ponto e nesse ponto aqui. Como eu calculo essa altura de coluna de líquido? É somando um D igual a 2 metros mais essa variação que está acontecendo não de forma... Não é um retângulo isso daqui, né? Então, as pressões não são as mesmas aqui. Então, esse é o pulo do gato dessa questão. A profundidade H aqui, a variação disso aqui vai ser igual ao meu D, que é esse 2 metros, mais L sobre 2 vezes um seno de θ. Então, isso aqui vocês podem resolver de diversas formas, Pitágoras, enfim, fica a critério de vocês como resolver isso daqui. Que é justamente esse triângulo retângulo aqui. Tendo em vista aqui que o D, 2 metros, e o W, ele deu que é 5 metros, o meu L é 4 metros, que é esse L aqui. Então, eu tenho que escrever essa função aqui. Sem isso daqui não dá para resolver o exercício. Então, de novo, tem várias formas de se resolver esse exercício. Então, pode ser feito através de integrais, pode ser feito pela equação direta. Eu acabei resolvendo direto pela equação. Então, a minha distribuição de pressão vai ficar dessa forma aqui. Né? Então, eu posso mudar o meu sistema de referência, eu posso chamar lá um novo, achar uma função que está variando não só em relação a H, mas também achar um novo termo chamado N, daí fazer os cálculos a partir disso. Tem várias formas de se fazer isso daqui, que é justamente quando eu for utilizar a via integral, né? Mas dá para simplificar, então vai ficar minha força resultante sendo igual à minha pressão no meu centro geométrico ali, vezes a minha área. Isso aqui é igual à minha densidade vezes a gravidade vezes a minha área, né, a pressão. Isso aqui, por sua vez, a densidade vezes a gravidade vezes D mais L sobre 2 seno de θ vezes L vezes W, que é a minha área. Né? Então, a minha altura H é essa função aqui, na verdade. Então, minha força resultante vai ser igual à minha densidade vezes a gravidade vezes a minha altura W, né? Para simplificar. Vezes um D, vezes um L, mais um L ao quadrado, sobre 2, vezes o meu seno de θ. Fechou, gente? É só substituir os valores aqui que vai sair a força resultante. Densidade 1000, né? A gravidade 9,81, vezes o W ali, que é 5, vezes o meu 2 vezes 4, mais 4 ao quadrado, sobre 2, vezes o meu seno de 30 graus. A força resultante vai ser 588 quilonewtons. Dúvidas, gente? Beleza? A mesma coisa vai acontecer com o meu Y, centro de massa. O Y, centro de massa, é D sobre seno de 30, mais um L sobre 2. Para calcular o meu centro, do meu Y-centro aqui, né? Dessa figura aqui. É a mesma coisa. Vocês podem estar decompondo isso daqui, analisem esse triângulo aqui e vejam como é que fica essa composição para estar montando essa equação aqui também. Mas isso aqui, estão substituindo os valores, 2 sobre seno de 30, mais 4 sobre 2 vai ser igual a 6 metros. Minha área, a gente já viu que é L vezes W, 4 vezes 5, 20 metros quadrados. E, por fim, meu IXX,
1 sobre 12, W vezes L ao cubo. 1 sobre 12, vezes 5, vezes 4 ao cubo, tem que ser igual a 26,7 metros quadrados. Calculando minha localização da ação da minha força, só substituir esses valores, né? Então, a 6,22 metros desse ponto aqui, que é o ponto mais em cima aqui, eu vou ter o ponto de ação dessa minha carga. E o meu X, nesse caso aqui, na maioria dos nossos casos, então, na verdade, eu não vou trazer exercícios que vão pedir o X de outra forma, porque não é o intuito dessa disciplina. Beleza, gente? Dúvidas? Esse exercício era para entregar, não lembro se era até hoje e tal, mas enfim, o Moodle está fora do ar, ninguém vai ser prejudicado por conta disso. Sem dúvidas? Todo mundo entendendo, pronto para a prova? Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Esse x de c ele é 2,5 porque ele é o w dividido por 2? Isso, uhum. Nesse caso, Ok. então, como a gente está trabalhando com essa lateral dessa barragem, né, como sendo simétrica, a localização da força em termos desse eixo vai ser simétrico, né? Gente, então a entrega do exercício, a Juliana falou que era até hoje, então a gente mantém até hoje, mas daí vocês mandam para o meu e-mail, pode ser, mas mandem direitinho lá no assunto do e-mail, exercício, fenômenos de transportes, semana 47, exercício aula assíncrona. Só para isso ficar organizado, porque agora sem o Moodle acaba ficando um pouquinho mais bagunçado. Se vocês não adianta só mandar para mim o exercício sem dizer o que é esse exercício, porque daí quando eu vou baixar eles, se já está designado ali, eu já coloco todos no mesmo lugar e tudo mais. Não, quem já enviou pelo Moodle não precisa fazer o reenvio. Tá tranquilo. Então, gente, mais dúvidas em relação a isso, a essa aula? Beleza, pessoal. Está todo mundo entendendo, está tranquilo. Vamos colocar, então, a presença ali no chat, vamos dar 10 minutinhos de intervalo e a gente já começa a nossa aula de processo de fabricação mecânica. Vou parar aqui a gravação, vou fechar minha câmera e tal. Daqui são 8h31, 8h41 a gente retorna.